A gente fala agora sobre o resultado de um parecer médico que esclarece a causa da morte da cantora Paulinha Abelha. O documento é assinado por um médico de São Paulo contratado pela banda Calcinha Preta e descarta a hipótese de intoxicação medicamentosa. Um parecer médico divulgado nesta quinta-feira sobre o que teria motivado a internação da cantora afirma que as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com o uso de medicamentos antes ou durante o período em que ela estava internada. Paulinha fazia tratamentos para emagrecer sob a supervisão da nutróloga Paula Cavalaro e as receitas passadas por ela foram analisadas junto à biópsia dos rins da cantora e outros exames complementares. O documento divulgado nesta quinta-feira, assinado pelo médico de São Paulo, Nelson Bruni Freitas, contratado de forma particular pela banda, foi baseado na análise dos prontuários médicos e cita ainda que exames evidenciaram uma infecção em sistema nervoso central, com a celularidade indicando a hipótese diagnóstica de uma meningite, assim como consta na certidão de óbito, e não decorrente de intoxicação medicamentosa. A certidão da cantora aponta 4 causas da morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Todos estes problemas, de acordo com o parecer médico, teriam sido provocados por uma infecção no sistema nervoso central. A análise do profissional diz também que não foi evidenciada a presença de conduta médica inadequada durante o período de internamento da cantora e que não há elementos para estabelecer se a procura antecipada por atendimento médico, neste caso, poderia conter a evolução da doença, que se apresentou de forma rápida e incontrolável, provocando a morte da cantora. A cantora Paulinha Abelha morreu no último dia 23 de fevereiro, na capital. Ela tinha retornado de uma agenda de compromissos em São Paulo, onde se sentiu mal. Além de enjoos, colegas relataram também que a cantora dava sinais de irritabilidade. Assim que procurou um hospital particular, a cantora foi internada e depois foi encaminhada à UTI. Paulinha chegou a ser transferida de hospital, mas o quadro se agravou e ela não resistiu após complicações renais, hepáticas e neurológicas. Por meio da assessoria jurídica da banda, o esposo de Paulinha, Clevinho Santos, informou que dá por encerradas as investigações da causa da morte dela. Ele disse que este é o momento de viver o luto, que ainda não conseguiu diante da angústia por respostas sobre o que causou a morte dela. Clevinho disse também que vai descansar de forma reservada e que vai honrar o legado que Paulinha Abelha deixou. E agora, com esse resultado, a nutróloga Paula Cavalaro fala pela primeira vez sobre a participação dela no tratamento da cantora. Na entrevista à repórter Kedma Fer, ela explica por que esteve em silêncio durante todo esse tempo. Eu sempre estive ao lado dela, da família, e sempre procurando estender esse amor. E o objetivo que nós tínhamos era a cura, era o melhor diagnóstico, o melhor tratamento possível que todos, a equipe médica, todo mundo trabalhava para isso. E como houveram todas essas especulações, como houve todo esse movimento, qualquer coisa que eu viesse a falar poderia estar interferindo nesse objetivo e nesse propósito, que era ela sair de lá. Dentro do que me cabe, eu sou médica. Como médica, como doutora, eu tenho um código de ética médica que eu devo respeito e tenho um juramento para com ele. A gente não pode jamais, em hipótese alguma, quebrar o código de sigilo médico-paciente. Então, eu optei por permanecer tentando viver esse luto, porque, assim como todos nós, ela era amada em todos os aspectos e dando o melhor que nós tínhamos aqui, permanecendo aqui da melhor maneira possível para auxiliar ela nesse caminho. E dentre as especulações, muito se falava sobre o uso de chás, de remédios para emagrecer que teriam afetado especificamente alguns órgãos. Eu gostaria que você explicasse sobre o quadro clínico da Paulinha, quando chegou até você. Paulinha não tinha nenhuma comorbidade de base, ela era esforçada, praticava atividade física junto com a nossa equipe multidisciplinar. Ela tinha educador físico, nutricionista,
desde dentro da casa dela, que o nosso objetivo é falar de saúde, é levar a saúde, a treinar um alimento honesto, que era o nosso projeto, uma comida honesta, até você dar o próximo passo e conseguir o emagrecimento, que não é um processo rápido, é um processo que abrange tudo isso. Melhorar a ansiedade, o humor, o sono, estabilizar o ser humano como um todo. Mas esses remédios prescritos, eles tinham efeitos colaterais, por exemplo, sobre os rins, fígado? Existia essa possibilidade? De forma alguma. Primeiro, porque ela tinha já um histórico saudável. Segundo, porque 15 anos que eu tenho de experiência em qualidade de vida, em tratamentos e gerenciamento de qualidade de vida, nós sabemos exatamente, dentro da ciência, dentro de técnicas, cada item e tudo que nós estamos utilizando. Tudo é personalizado e individualizado, de acordo com cada momento, com cada necessidade de cada um. E ela não tinha nada que dissesse a desfavor ou imunidade, não. Ela era uma pessoa saudável. É um tratamento feito por etapas e houve alguma forma de acelerar para obter melhores resultados, algo que as pessoas comentam e têm dúvidas a respeito. O processo que nós começamos, quando ela sentou aqui nessa cadeira, a primeira palavra não foi emagrecimento, foi eu quero ter disposição, ânimo, qualidade de vida, eu quero retomar a minha autoestima, o meu amor próprio, que a gente perde quando a gente ganha peso. Então esse processo segue sim, essas etapas de reconstruir as deficiências nutricionais, estabilizar o seu sono com o que a gente tem dentro da ciência, dentro do esforço, dentro do que funciona de verdade.